Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento que analisa a constitucionalidade da lei das estatais, que proíbe a participação de políticos em empresas públicas. Os ministros vão avaliar se endossam ou não uma decisão liminar do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que suspendeu a quarentena para políticos assumirem cargos em estatais. Essa decisão permitiu que o presidente Lula pudesse fazer indicações políticas para alguns cargos. Vamos ao debate. Em primeiro lugar, queria começar com o Wilson Pedroso. O Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, tem que fazer um controle de constitucionalidade daquilo que é inconstitucional. Muito bem. Daquilo que claramente viola e ofende e agride a Constituição. Quando o Supremo Tribunal Federal consegue ou começa a usar de retórica para construir um argumento de que algo é inconstitucional, só para fazer a sua própria vontade, ele está revogando leis. Ele não está aplicando o juízo de constitucionalidade. Nós sabemos aqui, o Diego Tavares é advogado, você é um político experiente, você sabe que se você subir na tribuna e falarem para você, olha, eu quero que você diga que isso aqui é inconstitucional. Você vai subir na tribuna, você é inteligente, você também, você vai conseguir convencer que é inconstitucional. E fala, agora eu quero que você suba lá e fala que é constitucional. Você sobe de novo e convence alguém que é constitucional. Porque o argumento jurídico, ele é retórico. É puramente retórico. É opinativo. Então, o que eu vejo o perigo hoje é o enfraquecimento da democracia quando o poder legislativo perde o poder de deliberar. Você pode ser contra o aborto. Eu posso ser a favor do aborto. Ou melhor, eu sou a favor da criminalização do aborto. Você pode ser contra a criminalização do aborto. Eu não conheço sua posição. Bom, quem tem que discutir isso é o Congresso Nacional. Não tem 513 deputados federais, 81 senadores. Ele tem que fazer audiência pública, ouvir especialistas. Sim, senhor. Porque está no artigo 1º da Constituição que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos. Então, nessa questão da lei de estatal, primeiro eu quero ouvir com relação ao mérito, me parece um mérito bom, mas embora discutível, e com relação ao Supremo Tribunal Federal que está discutindo essa questão. Então fecha o Congresso, não precisa ter 513 deputados e 81 senadores, se cada lei que eles fazem é considerada inconstitucional ao talante do entendimento do Supremo Tribunal Federal. E eu comecei falando isso sobre descriminalização de pequena quantidade de droga, o Congresso Nacional tem que ver isso, descriminalização de aborto e assim por diante. Wilson Pedroso, qual a sua posição? O Supremo está querendo legislar. Por mais que eu queira defender muitas vezes o Supremo nas suas decisões, ele está indo para um caminho muito ruim, porque essa é uma lei que não fere, não fere o bem comum. Essas coisas de estatais é mais política do que uma coisa para a sociedade. Acho, inclusive, que essa lei de estatais ela é muito dura. Porque 36 meses de quarentena são 3 anos. É pouco, sim. É nada, 36 anos. Porque, olha, eu vou até te falar. Tem que sair do mandato, tem que virar a gestão. Eu já fui dirigente partidário e já fui coordenador de campanhas. Coordenei campanhas do Dória e do Bruno Covas. Eu ajudei a eles serem eleitos. Eu só vou poder assumir um cargo daqui 3 anos? Claro. Está correto? Claro, não está correto. Não está correto. Quarentena é necessário, mas faz uma quarentena decente, uma quarentena de 6 meses, uma quarentena de 4 meses. Porque se você ajudou a eleger, você também quer ajudar a governar. E isso vai contra... Pode ser secretário municipal, você pode ser diretor de uma secretaria, mas você pode ser secretário, você pode ser secretário de finanças, cuidar de toda a área financeira de um governo, só que você não pode ir uma estatal? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É que na estatal você tem muitas vezes capital privado, você tem interesse do mercado, você tem diversos outros interesses. É a mesma não coisa. Somente aquilo que permeia a administração. Os interesses passam muito mais por uma secretaria de finanças do que muitas vezes por uma estatal. Não, eu concordo com você que, enfim, a administração pública ela é como é, não como ela deveria ser. E essa lei foi no calor da história da Lava Jato. Sim. Porque essa lei foi aprovada, o presidente era o Rodrigo Maia e o presidente era o Michel Temer. E foi naquele calor, né? Sociedade em cima, imprensa em cima, e eles aprovaram uma lei que é muito dura para algo... Você acabou de me dar razão. Então, Diego Tavares quer polemizar? Você disse, Wilson. Divide a tela, põe os dois que é pau quebrando. Vai lá, manda bala. Você disse que é uma lei que foi aprovada no momento em que a sociedade estava em cima, estava atenta ao que acontecia no governo, quer dizer que essa liminar foi expedida
quando a população se desligou. Foi no calor. Olha, eu tenho que fazer uma defesa aqui ao Diego, foi no Federal, calor. Porque é o seguinte... As coisas você sabe, as coisas não dá para serem definidas no calor. Depois que o calor passa, você faz ajustes. E o que o Supremo está querendo fazer, que não deveria ser o Supremo, deveria ser a Câmara, é um ajuste de conduta de algo que foi feito no calor do momento. Eu não sei o que o Supremo vai fazer agora, mas o que o Supremo tem a possibilidade de fazer agora é uma correção. Corrigir o que o ministro Lewandowski fez, que aí sim entra em toda essa questão do STF atuar como legislador. O Supremo vai trazer o caso agora à plenária para discutir, como nós sempre dizemos aqui, privilegiando o princípio da colegialidade. Então o Supremo tem a chance agora de fazer a correção e manter exatamente aquilo que o Congresso decidiu em 2016, quando editou essa lei, que foi um baita avanço em relação ao combate à corrupção. Essa lei, com a quarentena, com todas as disposições que ela tem, inclusive determinando que sejam observados critérios técnicos para as nomeações das estatais. É muita inocência achar que quarentena diminui a corrupção. Diminui corrupção e impediu, por exemplo, que 6 vice-presidentes fossem nomeados nos Correios, porque não atendiam aos critérios técnicos. Em relação à quarentena, impediria, nesse momento, por exemplo, que a ministra Aniele Franco tomasse posse como conselheira da Tupi, que é uma mineradora, sendo que ela não tem preparo técnico algum para ocupar esse cargo. Não é nem impedir a corrupção, mas prestigiar a eficiência. A autonomia, a tecnicidade daquele que vai estar num cargo de liderança. Eu concordo perfeitamente com você, Diego, porque não tem cabimento a gente... Deixa a Bia falar. Quero te ouvir, querida. Desculpe. Não me parece cabível você ter que... Não existe ninguém mais qualificado, só aquele político que está lá. Muita ingenuidade. Hoje nós temos qualificação. Nós não estamos falando de qualificação. Teríamos que estar falando de qualificação. Mas eu não estou falando que o político não tem qualificação para assumir. Se não tiver qualificação... Também concordo. Não vai assumir. O problema é que você exclui as pessoas de uma forma não por qualificação. Meu senhor, cargo em estatal... Cargo em estatal não pode ser... Espera um pouquinho, eu vou pedir a palavra aqui um minuto. Primeiro, para dizer que são 14 horas e 33 minutos. Opa, tudo isso. E segundo, vamos deixar que a Ana Beatriz, que descortesia com a nossa convidada aqui. Vamos ouvir a Ana Beatriz. Tá tudo bem. Ela falou meu nome, eu respondi. Não, tá tudo bem. Eu só discordo de você, nós somos amigos aqui. Sei. Mas a questão não me parece justo você poder colocar um político que nesse momento está exercendo um outro papel e uma outra função num cargo que provavelmente vai ser muito melhor exercido por alguém que não está tão ligado à atividade política. Esse é meu ponto. Eu acho que, assim, óbvio, você está afastando um candidato por uma questão do cargo que ele exerce. Mas no momento que ele decide se candidatar e ser eleito e exercer esse cargo, ele sabe do ônus que ele tem. E se é de interesse dele estar na estatal e ele está alinhado com relação a isso, ele vai deixar o cargo político dele e depois ele vai assumir. Não tem problema. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, na EMAI. Pedroso, agora acho que está na hora da gente ouvir um pouquinho a opinião do Zé Américo. Embora, Zé, eu queria que você abordasse não só esse tema que é o principal, mas o aspecto do Supremo exercer um controle de constitucionalidade que, na verdade, leva o Congresso Nacional à inutilidade. Porque tudo que o Supremo ou que o Congresso decide, delibera, o partido minoritário, que não tem maioria para votar, fica insatisfeito, entra com uma ação de direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e ele consegue aquilo que não conseguiria dentro do processo da maioria de votação. Então, primeiro eu gostaria de ouvir essa questão da estatal que está quente mesmo. Eu falo disso no final. A coisa da estatal é o seguinte, olha, desculpe, Diego, desculpe, Ana Beatriz. É muita ingenuidade achar que o civil, o cara que veio da iniciativa privada, veio de onde, que ele está infenso, né, que ele está totalmente protegido da corrupção. Em geral, não. Em geral, o que acontece, às vezes, é até o contrário. Né, porque ele não tem que prestar conta para ninguém. Pega os caras da Petrobras que durante anos roubaram, fizeram fortunas, etc. Eles eram caras que vieram da iniciativa privada. Eles não têm para quem responder, eles não têm eleitores, né? Mal ou bem, o político tem outra coisa. O Brasil tem como a gente não tem uma tradição parlamentar, Ana Beatriz, a gente não está acostumado com isso.
Você vai na Inglaterra, por exemplo, Austrália, que são regimes parlamentares, democráticos parlamentares, lá é muito comum os políticos tocarem as coisas. Você imagine se você chegasse para o Churchill e dissesse para ele que tinha que colocar um general para comandar o exército inglês na Segunda Guerra. Ele ia ficar um minuto sem entender o que você está falando. Não, para ele tinha que ser um político, dirigido o Ministério da Defesa, né? E aí ele articulava os generais, etc. Então, você tem uma coisa que o Brasil não tem tradição, não conhece, e acha que, olha, se a gente colocar alguém neutro lá, vai dar tudo certo. Não vai dar. Segundo, a iniciativa privada brasileira, me desculpe, gente, talvez a iniciativa privada brasileira, ela não é exemplo para nada em matéria... Pelo amor de Deus, José. Não é exemplo para nada. O empreendedor brasileiro é um herói, herói. Pera. Não. É um avião que tem que decolar contra uma ventania. Não, a gerência, os gerentes, os líderes empresariais, todos têm problema. Vamos pegar os três o Lema e os outros. Não. Isso é um caso pontual. Você está generalizando todo o mercado com um caso pontual. Não. Gente, com todo respeito às opiniões divergentes, eu acho que cargo em estatal não pode ser moeda de troca. Você tá fazendo... O que você chama de inocência, Zé, eu chamo de Constituição Federal. Está lá no artigo 37, o princípio da eficiência. Tá feito. A estatal tem que ser eficiente. Então, e a eficiência a gente põe o Jorge Paulo Lema. Colocando um técnico no cargo, não colocando um político. Ô, Diego, não, deixa eu terminar. Claro. Então, é o seguinte... também é técnico, viu? Pode ser técnico, mas não necessariamente é. Eu faço a pergunta, o que a ministra Aniele Franco entende de mineração para ser conselheira da Tupi? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Não, você está... E o salário é bom, viu? Diego, você não pode ganhar no grito. Você não pode ganhar falando em cima dos outros. Espera aí. Fique à vontade. Deixa eu terminar falando. Vamos ouvir o Zé Américo agora. Deixa eu terminar. Então é o seguinte, você não pode repetir a frase e achar que isso é suficiente. Você tem que dar explicações, tem que dar porquê. Eu acabei de dar um exemplo. Não, peraí. Então eu estou te falando. Deixa o Zé falar sem interrupção. As cúpulas empresariais, os executivos das empresas, existe uma corrupção muito grande contra os donos das empresas. Existe muita corrupção, malversação. Volta e meia as empresas estão tirando executivo, estão demitindo executivo. Por isso, eles não estão infenso à corrupção, né? E não estão, isso é normal. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A corrupção empresarial é muito grande contra o patrão, contra o dono da empresa. E aí você tem também casos onde os donos das empresas são os donos das Americanas, que vocês viram o que eles fizeram, né? E você tem essa tradição de muitos lugares, tem um empresário trambiqueiro que contrabandeia ouro, que contrabandeia madeira, entendeu? Que faz nota fria, que tenta, enfim, passa o contrabando, compra carga roubada, entendeu? Então, esse tipo de coisa existe também na iniciativa privada. Não estou falando que todos os empresários são ruins. Então, os problemas de lá são os problemas daqui também. Muitos políticos exerceram funções do Brasil, funções técnicas, e foram muito bem sucedidos, né? A construção de Brasília, um deputado se afastou do mandato, que se não me engano era o Randolfo Pacheco, para coordenar a construção de Brasília. O Juscelino jamais ia entregar isso para o engenheiro, porque senão o engenheiro vendia, né? Era capaz de vender Brasília. Político, né, José? Eu trabalhei aqui, naquele tempo tinha muito mais... anos. Tinha muito mais corrupção, Diego. Meu Deus. Tinha muito mais corrupção. O que eu tinha menos controle, né? O que eu consigo observar nesse cenário todo... Exatamente por esse motivo tinha mais corrupção. Vamos ver o José Américo traz aqui... Depois você volta também. Traz aqui uma tradição de que o mercado, de que o empresariado tem ali... Tem muito problema. Uma parcela de corrupção. E, claro, a corrupção não é só inerente ao setor público. Claro que nós temos também corrupção no setor privado. Mas se nós temos uma tradição no Brasil, é a tradição do político corrupto. Ninguém sai na rua perguntando, se você perguntar de corrupção, ninguém vai falar de mercado. Porque não é divulgado. As pessoas vão falar da classe política. Porque não é divulgado. E nisso eu repito, eu volto a dizer, nós temos na Constituição Federal um princípio que prima pela eficiência em tudo aquilo que a administração pública faz. E quem é mais eficiente, isso é evidente, isso é um 2 mais 2 que é igual a 4. Ana Beatriz fez uma pergunta interessante para você. Corta o subsídio. Então, a Ana Beatriz quer fazer uma pergunta interessante para o Diego Tavares. Vamos lá. Corta os subsídios. E se a baixa gente de não tivesse 400 para estatal? 0.
A gente já não estava com esse problema. Ele fez uma pergunta para o Zé Américo, volta para o debate. Não tem estatal, não era melhor então? Essa seria privatizar todas as estatais? O cenário perfeito. Inclusive, hoje vai à votação a privatização da Sabesp. Eu espero que seja aprovado, porque seria uma estatal a menos para que nós tivéssemos... Vai pagar água mais cara. Para que nós tivéssemos aí esse tipo de discussão. Olha, porque a empresa, quando ela nomeia, quando ela contrata alguém, e se ela não tem qualquer ligação com o setor público, é óbvio que ela vai primar pelo seu lucro. E ela vai querer colocar nos seus postos de trabalho o melhor funcionário possível. Não vai ter que agradar a nenhum clã político, não vai ter que pagar, não vai ter que fazer troca de apoio com ninguém. Não. E eu concordo. Não tem que fazer troca de apoio? Eu concordo com você. De apoio. O Tarcísio está liberando 20 milhões de emenda para cada deputado para poder votar a Sabesp. Exatamente. Tudo bem, mas tudo bem. Não. É porque isso é uma pauta do governo. A privatização vai gerar receita para o Estado. Chamou deputado por deputado e está liberando 20 milhões de emenda para aprovar a privatização. Pedroso, tem outra coisa que ele não está levando em consideração. Ele não está olhando o povo. Por exemplo, o Rio de Janeiro privatizou a água, certo? Privatizou a Sabesp deles. Eles estão pagando a água 50% mais cara que em São Paulo. Isso é falácia. É falácia? O preço, o valor da água no Rio de Janeiro diminuiu, assim como tem no plano de privatização do Sabesp a redução de tarifa. E além disso, olhando para o povo, tá quem é a favor da privatização. Porque já consta do relatório que o Tarcísio... Senhores da mesa Deixa eu só concluir, professor. Por favor. A privatização da Sabesp antecipa em 5 anos a universalização do saneamento básico. Quem é contra a privatização está querendo deixar paulista 5 anos bebendo água suja e com esgoto a céu aberto passando na porta da sua casa. A privatização é uma medida pelo povo de São Paulo. E para ele pagar mais caro. E para o pessoal ganhar mais. Falácia. Isso é privatização à la brasileira, Diego. Não. Você está discutindo a teoria. A gente só toma exemplos ruins para falar de privatização. Ninguém fala da malha rodoviária de São Paulo quando vai falar de privatização, que é a melhor do Brasil, a melhor da América Latina. E é privatizada. A telefonia, os mais jovens vão se lembrar, mas antigamente... Pega a rodovia. Vamos falar de privatização, então? Você tinha que declarar a linha telefônica na sua imposto de renda. Zé Américo está certo, ó. Donos de bares e restaurantes reclamam de 800% de aumento da água depois da privatização. No Rio de Janeiro. Não vai levar em conta isso. Primeiro... Não adianta seguir... Vamos falar de privatização. Eu vou te mostrar aqui. O senhor hoje está meio canhota. Estou achando ele meio de esquerda. Eu estou fazendo a realidade. Estou fazendo o papel do Felipe Monteiro. Me colocaram do lado do Diego e falaram, você é o Felipe Monteiro Diego hoje. Diego está na dele. Eu sou a favor de privatização. Eu sou contra... Agora entregar, né? Eu estou demonstrando que as informações, a gente fica muitas vezes falando do governo federal, mas a prática é igual no governo estadual, igual no governo municipal. O Tarcísio tem a mesma dificuldade em votar e aprovar os projetos aqui em São Paulo e a mesma dificuldade que no governo federal. Nós vivemos um momento político de divisão. Não tem mais aquele que... eu tenho 80% da base da Assembleia. Não existe mais. Não existe mais. Ô, Cícero, tem uma diferença aí, né? O Tarcísio tem um caixa superavitário no Estado, a União tem um caixa deficitário para pagar emenda, né? O Tarcísio paga do que sobra. Mas não foi ele. Com ele, a arrecadação caiu. Com ele, você pode ver. Caiu a arrecadação. A arrecadação caiu. Quem deixou para ele, o governo anterior, foi o Rodrigo Garcia e o João Dória. E ele tem surfado nesse quesito financeiro. Mas quem fez o caixa foi o governo anterior. Não, mas não muda o fato sobre o aspecto da responsabilidade fiscal, ele está gastando o que tem. Nesse momento, eu sou obrigado a convidar o governador Tarcísio. Já convidei várias vezes. O senhor já disse que aceita participar aqui do Linha de Frente. Nós estamos tendo dificuldade com o pessoal da sua agenda. Porque nós temos muito orgulho de tê-lo aqui. Vamos fazer perguntas, não é chapa branca, são perguntas que também a população quer saber, mas dentro daquela linha de respeito que tem o Linha de Frente. Nós estamos convidando aqui, o Wilson Pedroso disse que não, que caiu a arrecadação. Nós gostaríamos de ouvir o senhor muito simpático, já esteve no Pânico, mas ainda não veio no Linha de Frente. Eu quero reiterar o meu convite. O pessoal da agenda está tendo dificuldade aí de chamar o senhor e é um prazer enorme tê-lo aqui, governador, no nosso Linha de Frente. Eu quero chamar um outro tema e você já vai falar, porque é ligado ao que você vai dizer, Zé Américo. Não, só ia dar um dado para o Diego, que é o seguinte, isso aqui é um dado que você pega, se você comparar, os dados oficiais do Rio de Janeiro com São Paulo. A tarifa básica da água em São Paulo é 71,70. A tarifa básica. No Rio de Janeiro é 111, a mesma quantidade, R$111.
Então lá aumentou. A privatização, na Suíça, talvez seja o que você está falando, mas Suíça, na Bélgica, a privatização brasileira, você viu a eletricidade. Você vai defender a privatização da Eletropaulo? Isso é um contrato antigo, Zé. Você viu o que levou? Levou apagões. Vai ter mais. Eu repito, e vão ter mais apagões. Eletropaulo vão ter mais apagões. Por que ninguém fala da malha rodoviária do estado de São Paulo? Não, mas, gente, peraí também. Usar a Enel como exemplo não está certo. Por que não? Porque não existiu. Eu não sei se vocês viram esse dado, mas parece que a fiscalização sobre as atividades da Enel era coisa de 20 pessoas para o estado inteiro. Por quê? Então, assim, não adianta também privatizar e falar, toma, leva e acabou. Exato. O estado tem um outro papel. Ana Beatriz, a privatização da Enel, a privatização da Eletropaulo levou aqui a empresa italiana, ela cortasse quase 50% dos funcionários. Então ela demitiu o pessoal que faz fiscalização, que vai na rua, que resolve problemas, que tira a copa da árvore, entendeu? Para poder maximizar os lucros, fizeram isso. No caso da Sabesp, um sujeito que trabalhou na operação Sabesp, ou seja, o governo do estado, para privatizar, ele precisa fazer todo um estudo antes. Um sujeito que trabalhou, que não me fala a memória o nome, daqui a pouco eu dou para vocês, ele é da empresa que está pretendendo comprar, entendeu? Então você tem trama por detrás disso também. Você tem trama por detrás disso. Então, bom, pessoal, esse assunto já deu.